Ô Perrone, sobre o Palmeiras, o- você acha que tem um ruído aí nesse sentido desse patrocínio bilionário do Corinthians? Será que o palmeirense fala, pô, mas Leila, vamos pagar um pouco mais? Será que não dá para a gente melhorar um pouquinho isso aí? Ela tinha prometido, né, que se tivesse um patrocínio maior, ela bancaria. Só que ela quer ver documentos. E documentos certamente não vai ter, a não ser um balanço lá em não sei quando. Não, certamente isso gera uma pressão lá. Agora, o lance é medir o tamanho dessa pressão e como ela vai reagir. Se a gente olhar nas redes sociais, os torcedores já pressionam, né, falam: ó, peraí, tem que melhorar isso aí. E ali, isso obviamente vai ter reflexo nos conselheiros também. Já existia, por parte da oposição, uma grande pressão para discutir esses patrocínios, para que ela mostrasse, fosse mais transparente, para que eles reclamam, né, falam que falta transparência, eles querem ver detalhes contratuais e tudo mais, e com certeza esse pacote ali do Corinthians vai pressionar, não tenho dúvida que isso vai rolar. Né? E assim, e a gente vai e continua com aquela questão, né? A Leila não admite aquilo que é óbvio, que tem um conflito de interesses. Né? O Palmeiras, como clube, ela como presidente do Palmeiras, vai querer arrumar um patrocínio maior que o do Corinthians. Agora, ela como patrocinadora, qual é o interesse dela, né? Eu imagino que seja não pagar mais. E assim, é o óbvio que ela não admite. É. Alicia, eu e o Perrone, fala, pode falar. Não, eu ia dizer, aproveitando para fazer um jabazinho, né, do meu novo quadro no De Primeira, toda Boa, boa, sexta-feira, né? boa. Finanças do Esporte, toda sexta-feira no De Primeira, que começa às 11 horas, com o PVC, com a Domitila. A gente falou um pouco semana passada da questão dos patrocínios, do valor da camisa de Flamengo e Palmeiras. E agora, sexta-feira, a gente vai falar um pouco mais desses patrocínios master, dos patrocínios de bets. E a questão do Palmeiras, eu acho que se ela está defasada ou não, me parece quase uma questão resolvida. Se você olha que o Flamengo só no patrocínio master, então só no peito, tem um patrocínio de 85 milhões, e o Palmeiras tem no contrato total com a Crefisa 81 milhões, que engloba tudo, né? Literalmente tudo, a gente está falando de valores defasados, porque tem omoplata, tem a parte de baixo da camisa, tem a parte traseira, tem short, tem meião. Hoje em dia, a quantidade de espaços disponíveis é muito grande. E eu tenho dificuldade de imaginar que o Palmeiras, que, claro, é um time menos popular do que Flamengo e Corinthians, essa questão ela pesa muito, mas um time tão vencedor quanto o Palmeiras, se ele for para o mercado e houver uma concorrência, que 81 milhões por todas as propriedades é o melhor que o Palmeiras vai conseguir, eu tenho dificuldade de acreditar nisso. E aí vou deixar uma questão que a gente vai debater mais na sexta-feira, lá no Finanças do Esporte. Mas quem é o outro patrocinador brasileiro mais associado com o futebol, mais falado, mais conhecido do que a Crefisa? Não tem. Né? A importância que o Palmeiras tem para a Crefisa é possivelmente maior do que a Crefisa tem para o Palmeiras. As pessoas dificilmente conhecem, muita gente certamente não conhecia, e hoje é uma das marcas mais conhecidas e faladas, até pelo fato, muito bem apontado pelo Perrone, da questão do conflito de interesses. Né? É uma outra situação única do futebol, em que a dona da patrocinadora é presidente do clube. Então, essa questão dos valores e o que a oposição pede de transparência é dizer, tá bom, então vamos fazer uma concorrência aberta e a gente vai querer ver todas as propostas que foram feitas, não vai ser uma decisão tomada a portas fechadas pela dona, né, da patrocinadora atual. Então, acho que essa é uma questão no Palmeiras que hoje é difícil de defender que esses números estejam, de fato, aí atualizados, até porque é o mesmo valor desde 2019, sem reajuste. A única mudança significativa que aconteceu é que o Palmeiras, a Crefisa, no ano passado, abriu mão da camisa do futebol feminino. E o futebol feminino levantou cerca de 13 milhões, 3 milhões e meio no ano passado. Para esse ano a gente não sabe ainda quais vão ser os números. Uma das patrocinadoras já não renovou. Então tem esse aumento, mas em relação ao pacote principal, não tem reajuste há 4 anos e a gente sabe, ou 5 anos, e a gente sabe o tanto que o Palmeiras foi campeão, tanto que o Palmeiras conquistou nesse período que coincide, inclusive, com a Era Abel.
Perfeito. Ó, bom, o quadro vai toda sexta-feira no de primeiro. Inclusive, assisti lá semana passada, achei bem legal. Então, ó, toda sexta-feira tem o quadro com a Alicia, o PVC, falando sobre finanças do esporte. Semana passada estava falando justamente dessa. Vocês falaram na semana passada se estava defasado ou não. É isso um pouco quem está debatendo agora. Então, vale muito a pena assistir. Assistam toda sexta-feira no de primeira, que vai no ar todo dia às 11 horas. O quadro é na sexta-feira. Alguns pitacos sobre isso aí, Alice e Perrone. A gente pode imaginar dizer que o patrocínio do Palmeiras hoje está defasado. Mas também a gente pode dizer com muita certeza que quando a Crefisa chegou no Palmeiras, os valores aplicados pela Crefisa no patrocínio eram mais ou menos esses do Corinthians, comparativamente, com relação a todos os outros. Era um valor muito além do mercado. E aí o marido da Leila, o dono da Crefisa, ao ser entrevistado, falou: sim, são valores além do mercado. Eu sou o dono do Palmeiras, eu sou o dono da Crefisa, desculpa. Eu gosto do Palmeiras, eu estou investindo bem a grana lá, não há nenhum problema nisso. Eram valores bem além do mercado. Então, esse é como se essa fosse uma argumentação da Crefisa hoje. Olha, tudo bem, hoje pode ser que seja defasado, mas vamos lembrar lá atrás que a gente pagava valores muito além do que todo mundo pagava quando a Crefisa chegou. E outra verdade absoluta que a Alice acaba de falar, não existe nenhum outro patrocínio do futebol brasileiro que esteja tão associado, que tenha potencializado tanto a sua marca como a Crefisa. É o símbolo do patrocínio esportivo brasileiro. O Flamengo, ele tem lá com a PixBet um patrocínio master gigantesco, é uma marca muito menos conhecida do que a Crefisa, embora sejam de segmentos diferentes e tal. Essa Vai de Bet que a gente acabou de conhecer agora, também, não se compara. Todo mundo fala de Crefisa, né? É um negócio importante. Alicia, eu e o Perrone, a gente é do passado bem remoto, do século passado, mais ou menos, então talvez você não se lembre disso. Mas quando a gente já trabalhava, há muitos anos atrás, tinha um técnico muito importante do futebol brasileiro, que treinava um time muito importante também, que cada temporada que ele ficava mais, ele começava o seu trabalho mais tarde. Você lembra disso, do Tele, Perrone? Vai começar a Sem temporada, mas o dúvida. Tele só vai voltar não sei quando, que ele quer tirar mais férias. Eu quero, E a eu quero diretora... ressaltar que eu ainda não trabalhava, né, mas É eu já claro, era nascida faz não um precisa nem tempo. ressaltar, talvez você não fosse nascida ainda, mas enfim, Não, acontecia mas isso. nascida, essa é a ressalva, eu já era nascida fazia Tá. um tempo, eu só não trabalhava ainda. O Abel, ele não volta de férias agora. E ele que gosta muito do Tele, né? Ele sempre fala sobre o Tele Santana. É uma coisa meio parecida. É uma temporada muito desgastante, sobretudo para um estrangeiro. E o Abel deixa muito claro como a temporada brasileira é massacrante. E ele vai tirar umas fériasinhas um pouco a mais aí. O que você acha disso? Eu acho uma boa, para falar a verdade. E coisa que o Tele fazia muito, o Perrone vai lembrar. Mas o que você acha? Tudo bem? Eu acho que tudo bem. Acho primeiro assim, a Bel tem crédito, né, gente? A Bel tem crédito para usar nessa volta, e o Abel é um cara que está sempre muito presente, né? Eu duvido que ele não esteja participando dessa reapresentação remotamente. Né? Eu duvido que ele esteja fora de contato, isolado, numa ilha deserta, sem participar desse momento dos jogadores. Mas a gente sabe que é um treinador que está longe da sua família estendida, está longe do seu país. Então, pegaram um tempo a mais para também aproveitar isso. Né? O Abel já tem filhos um pouco maiores, fez uma mudança muito grande, né? A família só recentemente veio para o Brasil. Então, acho que poder voltar um pouco mais descansado, não tenho dúvidas de que, seja lá que dia ele voltar, ele continuará reclamando do calendário brasileiro, com razão, mas poder voltar um pouco mais descansado para esse início de temporada, não vejo problema, e acho que é isso, né? Se o Palmeiras estivesse num momento ruim, eu duvido que ele tirasse, né? Se o Palmeiras estivesse numa crise, aí anos sem ganhar títulos, eu aposto que ele se representaria até antes do resto do elenco. Mas nesse momento não vejo problema, não. A torcida sabe da importância do Abel para o desempenho do Palmeiras, e ter ele aí animado, descansado, certamente vai ser melhor. E não tem nenhum outro clube no Brasil, Perrone, que tem essa circunstância do Palmeiras. Um trabalho tão a longo prazo, que ele tem uma turma lá que pode ficar dando treino nessa semana que ele vai estar a mais de férias aí, sem nenhum prejuízo, né? Diferentemente de todos os clubes. O São Paulo, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco. O Dorival fez lá o seu planejamento, porque o cara vai embora, e aí? É um vazio, não tem o que fazer. O Corinthians mais ainda também, tá com um elenco novo.
o Tite, que acabou de chegar, o Palmeiras tem esse privilégio. O Palmeiras com o tempo de trabalho tão bom do Abel. Perfeito. Assim, o Palmeiras ele cria uma situação, cria algumas situações especiais para ele a partir do momento que ele tem um trabalho a longo prazo e, ao mesmo tempo, vencedor. Então, ele se dá o luxo de algumas coisas. Então, assim, é absolutamente natural que o Abel pense, não, tem uma estrutura montada, a casa está arrumada, os caras sabem o que fazer, então eu posso ficar um pouco mais aqui. Eu não conversei com ninguém no Palmeiras sobre isso, mas eu li que esse tempo a mais é porque ele gastou alguns dias das férias dele no planejamento. E aí, então, falou, bom, então para compensar ficou aqui. Então, são coisas que o Palmeiras conquistou com esse tempo de trabalho, com os títulos, organizou, tem uma estrutura que funciona. Enquanto muitos dos seus rivais, a maioria, aí já tem que montar essa estrutura, tem que fazer a engrenagem funcionar. Agora, Tirone, você foi lembrar do Tele, bateu aquele, sabe, umas saudades agora dos tempos que a gente ia para o treino, podia ver o treino, e o treino era com o Tele. Tomei vários coices do Tele, mas eu admito que eu tenho saudades. Pô, tenho muita saudade. E eram coices. Diga aí. O Tirone, nesse momento, está com saudade de ter técnico, né, Tirone? Qualquer um. Nossa Senhora, você fala Tele Santana, não, pelo amor de Deus. Não, eram ótimos tempos. Para esse mundo que a gente vive hoje, era um mundo tão diferente. Eu falo, o século passado, de fato era o século passado, mas era um mundo tão diferente, né? Só para exemplificar para a nossa audiência muito jovem, era um tempo que você ia ao treino, assistia o treino inteiro, tudo que o cara fazia, você via, ficava vendo. Você chegava antes da bola rolar, normalmente você chegava antes dos jogadores, né? Antes dos jogadores entrarem em campo. Você ficava lá na beirinha do campo, todo mundo lá, aí os jogadores chegavam, treinavam, você assistia tudo, acabava o treino, você entrava no campo, tomava bronca do Tele, porque não podia entrar no campo sem chuteira, né? E aí você falava com o que você queria, falava com o Tele, falava com o Willer, falava com o Raí, falava com. Era assim que funcionava o mundo do futebol, até agora, claro, é muito diferente. Hoje é zona mista, não sei o quê, Você tem muito pouco acesso. Só para não me estender muito, eu lembro uma vez que o São Paulo não estava nem treinando, mas o Tele morava no CT e eu não tinha nada para fazer na redação. Falou, eu vou lá no CT. Fui no CT, tava o Tele lá, vendo um treino do sub, sei lá o quê. Daí ele me viu e falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu estava meio de bobeira, vim aqui. Eu fiquei tipo umas 3 horas conversando com o Tele. Foi uma das entrevistas mais legais que eu já fiz na vida, assim, que o Tele contou um monte de coisa. Eram tempos muito diferentes. Enfim, só um parênteses aqui. É por falar em São Paulo, que tem muita saudade do Tele, tanto que ele virou até estátua lá no Morumbi, o São Paulo segue a sua busca por técnico. Só antes, a gente estava falando sobre cautela do Palmeiras no mercado, eu também fui cauteloso com o nosso pedido de likes aqui. Eu falei 1.000, já chegamos em 1.000. Então vamos chegar em 2.000, dá tempo de chegar. Vamos aí, nos deem likes, inscrevam-se no canal do All Sport, aproveite a nossa grande audiência aqui e vamos embora. Qual?